Amanhecer, parte 2. Este é o nome do filme aqui no Brasil. Originalmente ele é chamado de Breaking Dawn. É um filme, o último filme da saga Crepúsculo. Eu quero te convidar para a aula de hoje. Nós vamos estudar esta cena aqui, ó. Uma das últimas cenas do último filme. Um embate entre o grupo do Carlyle e o grupo dos Volturi. Vem comigo que hoje a aula está sensacional. Let's go! Antes de mais nada, eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo de estudos, o grupo Bora Começar no Inglês. O grupo onde eu vou compartilhar estas cenas que nós estamos estudando aqui dia após dia. Eu vou enviar essas cenas lá no grupo para você estudar, para você praticar, para você treinar o seu ouvido, para você ouvir repetidamente várias vezes. Você que quer participar desse grupo, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo. O link do grupo tá aqui na descrição. E vamos lá, pra gente começar essa aula aqui, eu quero pedir a segunda coisa pra você, que é: deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário dizendo o quanto que você consegue entender desta cena aqui sem legendas. Pera aí que eu já explico o contexto. Vamos primeiro assistir e você vai comentar aí o quanto que você consegue entender dessa cena. Bora lá. Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place, given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. She is not an immortal! These witnesses can attest to that. Só para você entender o contexto dessa cena. Carlyle está ali com sua família, esse personagem aqui que você tá vendo, o Carlyle, ele está ali com a sua família, com seus amigos, e ele trouxe várias pessoas, vários vampiros, para serem testemunhas de que a filha do Edward e da Bella não é uma garota imortal. Afinal, os vilões, os Volturi, estavam ali porque acharam que ela era uma garota imortal, e aí dentro do filme, dentro da história, era uma coisa que era abominável, proibida, e aí ele juntou um grupo, né, o Carlyle juntou um grupo aí de testemunhas para testificar que não tinha ameaça alguma. Então, a discussão que você tá vendo aqui é sobre isso, né? Você vai ver aí o grupo do Carlyle de um lado, o grupo do Aro do outro, e essa conversa entre eles. Agora nós vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Comente aqui o quanto que você consegue entender agora desta conversa com legendas em inglês. Bora lá? Let's go! Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place, given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. She is not an immortal! These witnesses can attest to that. É isso aí, my friends! Agora vamos para a terceira parte desta aula, a mais importante. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Então, para começar, vamos lá. Nós temos isso aqui, ó. Arl. Para começar, né, o Carlyle aqui tá conversando com o Aro, e vocês percebem que eles estão bem distantes, né? Embora eles estejam distantes por conta deles terem uma audição bem aguçada, né? Eles conseguem se entender falando baixo à distância, né? O que é interessante. Quando ele começa dizendo, né, primeiro aqui, né? Aro é o nome do vilão. Arl, let us discuss things as we used to. E então ele começa dizendo a frase: Let us discuss things as we used to. Para começar, let us, para quem não sabe, são as duas palavras que nós usamos para abreviar e dizer let's. Quando você fala let's, tipo let's go, let's é uma abreviação de let us. Let us.
Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar deixe-nos discutir. Mas não, geralmente você usa esse conjunto de palavras num contexto de convidar. Vamos discutir? Let us discuss things, as coisas. Vamos discutir as coisas as we used to, como costumávamos. É isso. Vamos discutir as coisas como nós costumávamos. Entenda que esse we used to não tem nada a ver com nós usamos, nós usávamos, não. Essa é uma estrutura que envolve o sentido de estar acostumado, algo que você costumava fazer. Então, vamos discutir as coisas como as we used to. Nós costumávamos fazer. Vamos discutir as coisas como costumávamos fazer. E a frase não acaba aí, presta atenção. Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Então, vamos discutir as coisas como costumávamos fazer. E aí, depois ele diz, então, in a civilized manner, que significa em uma maneira civilizada. Civilized vem primeiro porque é a característica da maneira, né? Então, de modo civilizado, de maneira civilizada. Então, Aro, vamos discutir as coisas como nós costumávamos fazer, de maneira civilizada? Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. E então o Aro diz, fair words, Carlyle. Eu acho interessante o jeito que se pronuncia o nome do Carlyle, porque se escreve Carlisle e se fala Carlyle, né? Não tem nada a ver com a escrita. E então ele diz fair words. Fair, pra quem não sabe, significa justo, justa. Então, palavras justas. Eu acho interessante porque na versão em português desse filme, se eu não me engano, ele fala algo do tipo palavras amáveis, palavras adoráveis, Carlyle. Que é mais ou menos o que o Carlyle tá fazendo, né? Falando de modo manso, tranquilo. Só que ele vai até falar isso aqui, né? É meio descabido, é meio incoerente com o exército que o Carlyle tá levando, né? Esse aí vai ser o ponto dele aí, o argumento que ele vai usar. Então, fair words, Carlyle. Palavras justas, Carlyle. Vamos lá, gente. Vamos ouvir novamente até aqui. Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place. E então ele fala, but a little out of place. Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Mas um pouco fora de lugar. But a little, mas um pouco, out of place. Fora de lugar. É claro que você pode adaptar isso aqui para mas um pouco fora de contexto. Mas um pouco fora de contexto. But a little out of place. But a little out of place, given the battalion. Então ele fala, given the battalion. Ao pé da letra, dado o batalhão. Eu vou deixar a fala dele completa e aí depois a gente traduz. Vamos lá. But a little out of place, given the battalion you've assembled against us. Preste atenção. You've assembled against us. É que você tem reunido, que você reuniu. Quando ele fala you've assembled, entenda que esse assemble é o ato de reunir. É o ato de reunir para ir avante alguma coisa. Quem aí não se lembra daquela fala do Capitão América lá no filme dos Vingadores, no último filme dos Vingadores, Vingadores Endgame, Ultimato, que o Capitão América fala Avengers Assemble. É como se fosse Vingadores Avante. Quando você pega o termo assemble, que é esse mesmo verbo aqui, é um sentido de você reunir para ir contra alguém. Literalmente, por isso que você fala aqui, ó. You've assembled against us, que significa você tem reunido contra nós, que você levantou contra nós. Então, o que o Aro tá dizendo, né? Vamos lá. O Aro diz, mas um pouco fora de contexto, dado o batalhão, você pode até adaptar isso aqui para levando em consideração o batalhão que você reuniu contra nós. É isso. Por que ele usa uma estrutura de present perfect aqui? You've assembled. Não precisava ser só you assembled. É aí que tá.
Quando a ação no passado tem total reflexo no presente, você usa uma estrutura de Present Perfect. Present Perfect é o passado que está conectando com o presente. Então, esse you've assembled não é que deve ser traduzido ao pé da letra, senão seria você tem reunido. Não, ele já terminou de reunir. Mas essa reunião, o fato de ele ter reunido, está caindo nesse momento aqui, nessa consequência, nesse embate. Então, que você reuniu. Não é só reuniu lá no passado, é reuniu e o fato de ter reunido gerou a essa consequência. É isso que é o Present Perfect. É um passado que está conectando no presente. É por isso que a gente fala que é passado particípio. Porque é um passado que está participando do presente. Entendeu a chave aqui? Então, you've assembled against us. Que você reuniu, que você levantou contra nós. Vamos lá então, gente. Recapitulando até aqui. Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you. E então o Carlyle, o Carlinhos diz: I can promise you. Eu posso prometer a você. Ou você pode traduzir essa frase para eu posso te prometer. I can promise you. I can promise you. That was never my intent. E então ele diz: That was never my intent. Essa nunca foi a minha intenção. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, that was never, essa nunca foi my intent. Minha intenção. No laws have been broken. E então, o Carlinhos diz: No laws have been broken. Mais uma frase usando a estrutura do Present Perfect. Have been e um verbo na terceira forma, que é broken. Para quem não sabe, broken é derivado do verbo break. Break no passado, broke no passado simples e broken no passado particípio, terceira forma. Caso você não saiba, todos os verbos têm 3 formas, tá? Então aqui ele tá dizendo o seguinte: no loss. Gente, se você for traduzir no loss ao pé da letra, vai ficar tipo nenhuma lei. É mais fácil você traduzir para nenhuma lei. Sim, jogar isso aqui pro singular no português. Nenhuma lei. E se você traduzir o restante também ao pé da letra, vai ficar esquisito. Vai ficar assim: tem sido quebrada. Nenhuma lei tem sido quebrada. Claro que você vai adaptar isso aqui para nenhuma lei foi quebrada. Ponto. Mas por que tá usando have been broken? Porque não foi quebrada no passado e não está sendo quebrada nesse exato momento. Aí, ó, present perfect, passado conectado com presente. Nós explicamos, nós desenhamos, nós colocamos todos os sentidos em jogo de como que você usa o present perfect lá dentro da plataforma da jornada do Zero Fluência, que a gente detalha cada explicação, ensina a fazer pergunta, resposta, frase negativa, com todos os pronomes, com mais de 60 verbos, só o assunto do Present Perfect. Entenda uma coisa, isso aqui não é um ensino profundo sobre Present Perfect, eu recomendo que você estude isso de maneira profunda, tá? Isso é algo que nós fazemos lá na plataforma, porque eu entendo da seguinte forma: o objetivo é você dominar a estrutura e ter vocabulário suficiente. Aí realmente você vai ter que dominar os verbos para você ir para a prática usando uma estrutura como essa. Então, aqui ele fala: nenhuma lei foi quebrada. We see the child. Então, o Caius, que é o outro personagem ali, o irmão do Aro, não sei se é irmão, né? Necessariamente, alguém me corrige aí se tiver algum fã de Crepúsculo, mas ele fala: we see the child. Eu acho que é irmão sim, porque tem uma cena do filme que ele chama esse cara de irmão. Então, pra mim é irmão. We see the child. Nós vemos a criança. É uma frase que tá no presente. Ele poderia até dizer no presente contínuo, tá? Nós estamos vendo a criança. We are seeing, com ing, the child. Tanto que na versão em português dublada, se eu não me engano, ele fala: nós estamos vendo a criança. Só que aqui nessa frase, no inglês, ele não fala nós estamos vendo, ele fala nós vemos. É uma ação que acontece. Nós vemos a criança. We see the child. Do not treat us as fools. E então ele faz uma frase na forma negativa de modo imperativo. Do not treat. Esse do not pode ser dito don't. Caso você não saiba, do not você pode juntar e dizer don't. Don't treat us. Não nos trate as fools. Como tolos. Então, não nos trate como tolos.
Do not treat us as fools. Então, do not treat us as fools. Vamos recapitular essa cena até aqui. Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. She is not an immortal! Vamos lá. Ele fala, she is not an... E ele junta com immortal. E sim, gente, essa palavra aqui, ele fala immortal. Immortal. Sim, é a palavra immortal. Você pode falar com som de T, se for um sotaque um pouco mais fechado, britânico, por exemplo. Mas ele fala com sotaque americano. She's not an immortal. E aí esse irare de Doru é muito comum no inglês americano, tá? Então, she's not an immortal. Entenda que toda vez que você usa an, esse an aí que significa né? Ela não é uma imortal, esse an de uma, ele sempre vai ser usado com alguma palavra que começa com som de vogal, então automaticamente vai juntar. Se eu fosse falar pra vocês aqui, ó, eu trabalho como um professor de inglês. I work as an English teacher. Eu vou juntar an English teacher. É a mesma coisa que ele faz aqui. An immortal. Então, she's not an immortal. She is not an immortal! These witnesses can attest to that. E então ele conclui a cena dizendo these, que significa estes ou estas, witnesses, testemunhas, estas testemunhas can attest to that. Can, podem, attest to, é o ato de testificar, provar, atestar, that, isso. Estas testemunhas podem comprovar, podem atestar, podem provar isso. É isso que ele diz nessa última frase desta cena. Então vamos lá, ó, aqui a cena se acaba, ok? Pra gente ir para o final dessa aula, o que nós vamos fazer aqui? Vamos assistir mais uma vez essa cena inteira com legenda em inglês e depois vamos assistir sem legendas. Comente aí se agora no final da aula a compreensão fica mais fácil. Bora lá? Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. She is not an immortal! These witnesses can attest to that. É isso aí, my friends. Agora vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Não saia desse vídeo, não saia dessa aula sem deixar o seu like, sem comentar o que você achou aqui. Comente. Comente o que você achou dessa aula, se ficou mais claro, se ficou mais nítida a compreensão. Lembre-se, se você quer aprender todas as estruturas do inglês para você dominar a fluidez, para você dominar a comunicação, a compreensão, para você vir para uma cena como essa e entender tudo, eu quero te ajudar nessa, te ensinando no passo a passo a como ir do mais básico ao mais avançado e dominar a fluência no idioma em apenas 12 meses. É uma jornada intensa, de muito treino, de muito acompanhamento, mas sim, você vai sair do nível que você está e você vai alcançar outro patamar. É diferente de você estudar de maneira aleatória no YouTube, você vai ter o meu acompanhamento lá na plataforma e vai aprender de maneira sequencial. Esse é o meu convite para você. Bora fechar essa aula então assistindo essa cena sem legendas? Comenta aí o quanto que você consegue entender agora. Arl, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle. But a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. She is not an immortal! These witnesses can attest to that. Você tem interesse em aprender inglês comigo?
partindo do absoluto zero ao nível mais avançado na língua, se tornar fluente de fato, ter capacidade de compreender o inglês da vida real, conseguir se comunicar com naturalidade. Chegou a hora de você começar a sua jornada do zero à fluência, o último curso de inglês da sua vida, e eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Se liga na grande novidade que eu tenho para você. Por apenas 12 vezes de R$100, isso mesmo, 12 vezes de R$100, via Pix ou boleto, você vai poder embarcar no maior ecossistema de imersão no inglês, na jornada do zero à fluência, e estudar comigo durante um ano, do absoluto zero à fluência plena, treinar inglês todos os dias, participar do Conversation Club toda semana e de fato aprender o inglês da vida real. Só que essa oferta é por tempo limitado. Tudo o que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo e me chamar no WhatsApp. Para garantir essa oferta, você precisa clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link, você vai cair direto no meu WhatsApp e vai falar diretamente comigo. Então, a partir de agora, por tempo limitado, você vai poder entrar na jornada do zero à fluência por apenas 12 vezes de R$100, via Pix ou boleto. Basta me chamar no WhatsApp e eu te espero nesta jornada em direção à fluência. Let's go? Clica no link aí e vem comigo!